E o Instituto de Criminalística de Franco da Rocha resolveu o caso em menos de um mês. Não, senhor delegado. Os senhores resolveram para os senhores, mas para a família e para a população brasileira que vem acompanhando esse caso, não tem nada resolvido. Ou tá todo mundo errado, a gente, e os senhores estão certos, ou vice-versa. Todos disseram, inclusive os delegados, que o Maicon confessou o crime. E aí vocês botam um I no lugar desse E aí. Se ele confessou o crime, como é que ele diz isso aqui sendo transferido? Você confessou o crime, Maicon? Não confessou? Não. Não foi você? Ele disse que ele não confessou. Lembram que eu falei nos meus últimos vídeos? Essa história não vai acabar aqui. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Segundo testemunhas da prisão, quando mostraram as provas contra Michael, ele teria ficado espantado e sem respostas. Teria dito apenas, matar, eu não matei. Gravem isso. Desviver, eu não desvivi. Ou seja, é como se ele estivesse com alguém tivesse feito isso. Mas ele não. Porque isso aconteceu quando o delegado mostrou para ele todas as provas que tinha no aparelho de telefone dele das fotos da Vitória. Ele tinha apagado, mas isso foi recuperado. Ele ficou assustado e disse, desviver, eu não desvivi. Logo, tudo indica que ele não estava sozinho. Gravem isso. Apontou que teria jogado um lago próximo ao local dos fatos. Não sei, eu não tenho condições de encontro daquele objeto por enquanto. A repórter perguntou se eles vão pegar a paca. A gente não vai por enquanto. Não vai por quê, senhor delegado? Porque pensa comigo, se o Michael usou essa paca, as digitais dele estão ali. Logo fica confirmado o que os senhores estão dizendo, que ele foi o único que fez isso. Caso ele tenha agido com outra pessoa, derruba essa possibilidade de ele ter agido sozinho, porque as digitais da outra pessoa vai estar lá. Abraão, mas se a pessoa tivesse de luva? A gente só vai saber quando os policiais forem atrás dessa paca. Com relação ao prosseguimento das investigações, a reprodução do simulacro dos fatos, quando o senhor pretende fazer? Nunca. Quando que o senhor vai fazer a reconstituição? Nunca é a resposta dele. Mas calma, que não vai acabar aí não. Não. A reprodução simulada dos fatos está prevista no processo penal para sanar as dúvidas da autoridade policial. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do caso. Que se ele não fizer essa reconstituição, que é um direito dele não fazer, a família tem o direito de pedir, e nós vamos pedir via judicialmente para que faça assim a reconstituição do crime. Excelente. O advogado diz que vai pedir a reconstituição. Tudo que o Michael confessou pode cair por terra na reconstituição. Dentro do carro, ele vai precisar reconstituir a cena também de como ele deu as pacadas na Vitória. Mas calma, que a gente vai chegar nessa parte das pacadas. Olha só. O único autor desse crime que vitimou a Vitória foi o Michael Salles. Não tem condições de uma pessoa sozinha fazer tudo isso. Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? E ali não é banco de couro, não é nada, é tecido. Você acha que não ia ficar tudo lá? Olha a prova aqui de que o carro do Michael é todo de tecido e não de couro. Ó, aqui, vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó, o banco de trás do carro dele. Tá vendo? Tecido. Olha o da frente. A mesma coisa, banco de tecido. Não era de couro, mas calma, que dá para piorar. Olha só. Então hoje, praticamente faltam alguns laudos. Nós sabemos que a vítima morreu, foi por uma hemorragia.
traumática decorrente de um instrumento pérfuro cortante, que é uma arma. Ele fala da arma, ele fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Por isso que o laudo sexológico não tem sêmen. Porque a testemunha que foi lá, que o carro estava lá embaixo, tudo, falou que estava ele mais um dentro do carro. E aqui eu me perguntei, estava Michael e mais um dentro do carro, mais uma pessoa e a Vitória, ou Michael e Vitória? Abraão, por quê? Calma aí que eu vou mostrar o que ninguém está mostrando. Primeiramente foi obtido testemunhas que ele estava na cena do crime, naquele momento que ele arrebatou a vítima. Testemunha foi clara e objetiva quanto o veículo era dele. Entretanto, a pessoa que estava dentro do veículo estava com um capuz. Tá vendo? O delegado fala de uma pessoa com capuz, não fala de duas ou três. Esse capuz foi comprado por ele, a polícia investigou através de uma compra feita pelo Mercado Livre. Realmente ele tinha um capuz, é uma balaclava. Mas o laudo necroscópico aponta que Vitória tinha 3 ferimentos de faca no corpo. Um no rosto, um no pescoço e um no tórax. Aqui, na altura da orelha, me parece, segundo ferimento no pescoço, onde pegou a aorta, e o terceiro ferimento aqui no peito, quase debaixo do braço. Agora pensem comigo, o Michael dentro do carro e a paca estava no canto da porta do carro. Quando ele pega a paca, pensa comigo, ele pega a paca e ele vai fazer como? Assim? Ele vai fazer assim? Ou ele vai fazer assim? Olha como não faz muito sentido ele dar uma na orelha, outra no pescoço e outra no peito aqui. Se ele pega a paca aqui, a tendência é ele fazer assim. Posso estar completamente equivocado e falando um monte de asneira, depois vocês me contam aí. Porque isso aqui é mais fácil e aí a paca vem na frente dela e não pela lateral. Se ele pega a paca aqui para fazer isso, não faz sentido. Ou virar a faca para fazer isso. Na minha cabeça não faz sentido. Agora, e se tivesse alguém atrás do carro junto com ele? Não fica muito mais fácil esses ferimentos aqui, vindo da lateral de quem está no banco de trás? Imagina que eu tô no banco de trás, a pessoa está aqui na minha frente, eu com a paca na mão eu faço assim, ó, orelha, pescoço e debaixo do braço. A pessoa vem aqui e lança 3 pacadas, é como se fosse uma aqui e uma aqui, de quem está no banco de trás do carro. E a perícia tem como saber a direção que veio, sabe, ângulo, se o Michael fez assim, se o Michael fez assim, porque a faca entra de determinado ângulo e a perícia consegue identificar se veio de quem estava do lado pela posição do Michael. A reconstituição vai ajudar muito nisso, ou se veio de quem estava de trás, o posicionamento da paca, para entender de onde veio. Por isso eu disse que a reconstituição pode derrubar tudo o que o Michael confessou, porque ele vai ter que fazer tudo o que ele disse que ele fez. E se ele estiver mentindo, chegar na hora, ele vai fazer alguma coisa que não aconteceu. E aí a polícia consegue pegar se ele está falando a verdade ou a mentira. Mas olha só, isso fez muito sentido na minha cabeça de ter alguém com ele no banco de trás. E me parece que o Michael está segurando a bronca dessa pessoa, para não entregar essa pessoa. Quem é essa pessoa? A namorada dele? Me parece que a polícia está querendo esconder algo da população ou de alguém, ou o Michael, mas está igual esse senhor aqui na Record. Ó. O senhor já parou para pensar sobre isso, que de repente o senhor vai ser chamado também? Perceberam? Tá todo mundo vendo, só os senhores não, ou só o senhor está vendo e ninguém tá vendo nada. Mas vamos lá que vocês vão entender aqui, ó.